uma alegria mais esse dia, mais uma vez aos pés do Senhor, para buscarmos todo o suprimento, toda a graça e toda a misericórdia do Senhor para as nossas vidas, né? Isso é muito precioso, muito glorioso estarmos diante do Senhor para ouvir a sua palavra. Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra em Colossenses capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos para o capítulo de número 3, de Colossenses mesmo, a partir do verso 1. A palavra nos fala assim: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos nesse momento tão único da tua igreja, onde a tua palavra foi aberta, onde nós podemos receber todo o suprimento espiritual que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Carecemos que o teu Espírito, Senhor, que foi outorgado a cada um de nós quando nascemos de novo, precisamos que o Espírito Santo nos socorra mais uma vez nessa noite e nos dê a revelação da tua palavra, Pai. Que a tua palavra não venha simplesmente com mente humana, mas que ela venha com poder no teu Espírito. Porque nós cremos, Senhor, que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do nosso coração. Por isso, Senhor, nós pedimos, socorre nós nessa noite. Usa a tua espada afiada para expor o nosso coração, para que haja arrependimento, para que haja vida e vida em abundância, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos socorra, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Um texto muito conhecido nosso e muito precioso. E é um texto que nós precisamos trazer à nossa memória todo o tempo, irmãos. Esse verso 14 do capítulo 2 é algo muito precioso para nós e nós precisamos usar ele todo o tempo que nós formos atacados pelo nosso adversário. Porque não pense, irmãos, que nós estamos livres de ser atacados pelo nosso adversário. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ele não tem como chegar a nós, por quê? Porque Cristo habita em nós, né? E se Cristo habita em nós, então ele só pode lançar os seus dardos inflamados na nossa mente, que é a porta de entrada, onde ele lança os seus dardos na nossa mente, e ali, se nós não tiver olhando para a palavra, não tivermos firme na palavra, aquela seta vai entrar e a nossa mente vai ser confundida e nós vamos entrar em algo bastante terrível, que é o pecado. Como nós precisamos estar sempre vigilante e estar sempre usando esse ponto, irmãos, né? Que esse verso 14 fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós trouxemos do velho homem, o Senhor Jesus levou sobre si lá na cruz. Então, quando o inimigo nos ataca, nós temos essa defesa, nós temos a palavra do Senhor, confessando que nós fomos aqueles que fomos agraciados pela revelação de Cristo, que nós morremos naquela morte de Cristo Jesus. Cristo não morreu sozinho.
nós estávamos lá, cada um de nós. Por isso que 1 Coríntios fala que é loucura, né? O mundo acha loucura aquilo que nós pregamos, mas a loucura para ele, para nós, é salvação, porque a cruz é algo muito especial para nós. É onde ali nós vivemos e ali nós andamos por esse mundo, aonde nós estivermos, a cruz estará sempre operando em nós, sempre operando, porque o dia que nós não tomarmos a cruz, nós estamos com um sério problema, que é sinal que nós vamos querer enfrentar o inimigo com a nossa própria força. Não, irmãos, nós não temos mais que enfrentar o inimigo por nós mesmos, nós temos Cristo que já venceu e Cristo que é a nossa vida, né? Então, esse verso é muito precioso para nós, que chama atenção para cada um de nós, que nós não tenhamos, e aí a gente olha o verso de o capítulo 3, que traz uma ênfase, como é que nós estamos vivendo, como é que está a nossa vida de agora em diante, a partir do momento que a luz de Cristo brilhou em nós, e nós percebemos que nós nascemos de novo, que nós temos a vida de Cristo fluindo em nosso interior, né? Aí o Senhor vai dizer assim, você é meu, sabe? Como nós precisamos compreender, irmãos, que naquela cruz nós fomos crucificados, sabe? Que naquela cruz o nosso velho homem foi, sabe? Nós não temos mais que servir ao inimigo como escravo, nós não temos mais que servir os nossos próprios desejos, porque tudo foi naquela cruz. Agora, quando o Senhor, então, descortina para nós aqui no capítulo 3, verso 1, ele fala assim, portanto, ligando lá atrás, portanto, se você se ressuscitaste com Cristo, se nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos ter uma atitude só, buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, né? Não as que são aqui da terra, né? Então, como nós precisamos conhecer que a nossa vida não está mais pautada nesse mundo, por mais que nós tenhamos que viver nele, por mais que nós tenhamos que trabalhar nesse mundo, mas esse mundo não pode ter nós mais, porque nós não somos daqui, nós somos celestiais, porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Então, nós devemos buscar as coisas do alto, aonde Cristo vive, à direita de Deus. Então, o nosso foco é esse. Por isso que a gente canta, ora vem, Senhor Jesus. Por isso que a gente anela a volta do Senhor. Por isso que a igreja anela a volta do Senhor Jesus. Porque esse mundo faz mal para nós, né? Mas ele segue o texto, dizendo assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o conselho que a palavra de Deus, você deve olhar, você deve pensar nas coisas lá do alto. Tira os olhos daqui de baixo, porque isso aqui vai perecer tudo, né? E aí ele diz assim no verso 3, por que nós podemos pensar nas coisas do alto? Por que nós podemos olhar para o alto, olhar para Cristo? O verso 3 vai dizer, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Tem posição mais privilegiada do que essa, irmãos? Sabe? A nossa vida, nós morremos e agora a nossa vida está oculta em Cristo e em Deus, né? Então, como nós precisamos compreender que é aí que é o nosso lugar, sabe? É lá, não é buscando as coisas aqui desse mundo. Nós precisamos saber que Cristo está à direita de Deus e nós estamos com Ele, sabe? Porque Ele nos levou à morte, nos trouxe, nos deu quando o Pai o ressuscitou, nós fomos ressuscitados. E qual que é o nosso desejo aqui ainda, nessa terra? O verso 4 diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, né? Olha bem esse verso, irmão. Esse verso precisa calar no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com Ele em glória, sabe? Então, quando Cristo, que é a nossa vida, vivemos por Ele, andamos por Ele, quando Ele voltar, quando Ele vier, nós seremos iguais a Ele, sabe? O nosso corpo será transformado na sua glória, sabe? Não tem privilégio maior. Por isso que nós precisamos viver aqui olhando para o Senhor, não mais olhando para a circunstância da nossa vida, não mais olhando para as atitudes que nós poderemos tomar, dizer assim, não, qual é, Senhor, a atitude que eu preciso tomar, sabe? Então, esse verso precisa calar em nossos corações, para que nós possamos ter uma vida, e uma vida abundante em Cristo Jesus, como igreja do Senhor, aqueles redimidos que foram comprados com o precioso sangue de Cristo, sabe, irmão? Isso precisa ser um anelo do nosso coração, sabe, para que então Cristo possa, aonde nós estivermos, Cristo possa ser manifestado em todos os lugares que nós estivermos, né? Então, irmãos, nós temos
proposto no nosso coração estudar o livro de Neemias, né? Então, o livro de Neemias, pedir para os irmãos para nós abrirmos em Neemias. Neemias é um livro muito precioso, irmãos, que ele fala da nossa vida particular, da nossa separação em razão desse mundo. Ele nos chama atenção porque o foco principal, o encargo que Neemias recebeu para vir a Jerusalém, que ele estava lá na Babilônia, né? Ele era um cativo da Babilônia. Então o Senhor chama Neemias com uma única finalidade: vir para Jerusalém e restaurar os muros e as portas de Jerusalém que estava derribado, né? Isso fala muito para nós em relação ao mundo. Precisa haver um muro de separação entre nós e esse mundo, sabe? Precisa haver esse consenso, essa distância, nós e o muro, porque Cristo é essa barreira que nos separa desse mundo, né? Então nós precisamos compreender que nós somos um povo separado. E quando nós estudamos Neemias, a gente percebe muito claramente esse foco, esse encargo de Neemias, e que precisa ter em cada um de nós esse mesmo encargo de separação. Porque, irmãos, nós podemos olhar a igreja hoje, de um modo geral, a igreja está misturada com esse mundo. O mundo, você não sabe se é um povo de Deus ou se é um clube, sabe? Como o Senhor fica triste com uma igreja que está misturada, sabe? Como nós precisamos ter esse consenso, essa consciência de separação, sabe? Porque nós somos um povo santo, um povo exclusivo do Senhor, um povo pelo qual Cristo morreu naquela cruz, derramou seu sangue e nos comprou para Ele, né? Então precisamos compreender, irmãos, e o primeiro ponto que nós achamos aqui em Neemias, no capítulo 1, é a oração de Neemias, né? Vamos fazer um panorama naquilo que nós já estudamos, que, se não me engano, essa é a quarta lição que nós estamos tendo aqui de Neemias. Então no capítulo 1 a gente vê a oração de Neemias, o coração de Neemias diante do Senhor, e ele colocando da seguinte forma: nós temos pecado, sabe? Nós. Então dá uma ênfase aqui para mim e para a igreja do Senhor, porque a igreja, irmãos, se nós não cuidar, ela vai se misturar com o mundo, sabe? Nós somos a igreja do Senhor, cada um de nós, cada um que nasceu de novo tem essa finalidade de separação. Então o primeiro ponto que nós precisamos é clamar ao Senhor. No capítulo 2, nós temos ali a chegada de Neemias. A partir do verso 11, nós temos a chegada de Neemias em Jerusalém, e ali algo acontece. Neemias, ele chega, ele vai, sem falar nada para ninguém, ele vai andar pela muralha para ver como que está a muralha, e aí ele percebe vários lugares o muro derrubado, teve lugares que ele não pôde passar porque estava cheio de entulhos, sabe? Então isso fala muito para nós sondar o nosso coração, como que está o nosso coração. Tem entulhos, tem desejos nossos que precisa ser entregue ao Senhor para que o Senhor limpe o nosso coração, porque, irmãos, o Senhor ele não vai se preocupar com o nosso exterior, Ele vai se preocupar com o nosso interior. O trabalhar do Senhor não é a aparência, né? Mas é de dentro para fora. O Senhor começa a limpar lá de dentro, tirando todos os entulhos que nós temos no nosso coração. E Neemias, ele percebeu isso. Teve lugares que ele não pôde passar porque estava cheio de entulho naquele lugar, sabe? E nós precisamos sondar no nosso coração: esses lugares que o Senhor não pode passar. Há lugares que Ele não pode passar no nosso coração, porque nós estamos guardando ali desejos, nós estamos guardando coisas que nós gostamos muito. Precisamos sondar, precisamos ir aos pés do Senhor e entregar para Ele, para que Ele limpe o nosso coração, porque, irmãos, nós não temos condições. Se nós querer lutar contra o pecado, nós estamos perdidos. Nós precisamos ir aos pés do Senhor, entregar para Ele. Aí Ele, sim, Ele é aquele que já venceu o nosso inimigo. Ele é aquele que pode limpar o nosso coração, né? Basta nós entregar. Mas daí, quando a gente anda, a gente chega no capítulo de número 4, nós temos ali os muros já edificados, né? Os muros edificados. As portas ainda não estavam no lugar, ainda tinha uma dificuldade. Os muros o inimigo já não poderia mais entrar. O inimigo já estava pelo lado de fora e não podia mais entrar, a não ser que fosse pela porta, né? Então ali nós podemos ver, irmãos, muito claramente a nossa separação, mas o cuidado que nós precisamos ter.
E ali a gente viu a porta das ovelhas, né? A porta das ovelhas fala muito forte ao nosso coração, porque nós temos um pastor, um supremo pastor, que vai nos apacentar. Ele vai nos levar para pastos verdejantes, ele vai cuidar de cada um de nós, aonde nós estamos. Será que esse pastor está conduzindo cada um de nós? E lembre-se, irmãos, o pastor, ele tem o cajado, ele tem a vara e tem o cajado. O cajado é para mostrar o caminho, para onde as ovelhas devem ir, e a vara é para a disciplina. Então tudo isso o Senhor vai usar conosco, sabe? Então quando nós chegamos no capítulo 7, e daqui em diante é que nós vamos começar a ver aquilo que o Senhor tem para nós hoje. No capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Amém? E aqui eu quero chamar a atenção para nós, irmãos. Nós que somos a igreja do Senhor, aonde o Senhor nos reuniu, o Senhor nos fez com que nós congregássemos juntos, e nós precisamos saber que nós temos responsabilidades. Primeiramente para com Deus, né? Primeiramente para com Deus. E aí o Senhor vai estabelecer o seu governo, o Senhor vai estabelecer aqueles que irão trabalhar no congregar da sua igreja, né? E, irmãos, e esse estabelecer as funções, não há distinção entre um e outro diante de Deus. Há funções diferentes. O mundo acha que há uma hierarquia, alguém que é melhor do que o outro. Para o Senhor, não. Todos nós somos iguais. E o Senhor tem estabelecido funções diferentes para nós, né? Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um casal, um homem e uma mulher, né? Diante de Deus são iguais, tanto o homem quanto a mulher, né? Porque são filhos, nasceram de novo, os dois precisam nascer de novo, os dois precisam buscar a mente do Senhor junto, mas o Senhor deixou papel de homem e papel de mulher. O Senhor estabeleceu muito claro isso, para que os dois, servindo ao Senhor, gerem filhos para a glória do Senhor, né? Então, irmãos, como isso é precioso, e num casal nós temos uma expressão muito preciosa de Cristo e a igreja, onde o homem tem o papel, na dependência do Senhor, o papel de Cristo, e a mulher tem a função de igreja. E nós vemos no mundo hoje muito invertido esses papéis. E nós precisamos saber que nós somos um povo do Senhor, precisamos estar aos pés do Senhor, para que então o Senhor ordene. Então, irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo 7, a gente percebe que o muro já estava edificado e as portas já estavam no lugar. Então o que começou a fazer agora, né? As portas estavam no lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Então começou a organizar, o Senhor começa a organizar a cada um de nós na sua função adequada, né? Cada um de nós precisamos saber, nós não fomos chamados para ficarmos sentados num banco, ouvindo a palavra 10 anos, 15 anos e não desenvolver, sabe? Todos nós recebemos talentos do Senhor, todos nós temos funções para exercer na dependência do Senhor. Não é porque um irmão fala para o outro, eu penso que você deve fazer isso. Não, quem vai ordenar? Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas é muito sério quando o Senhor Jesus disse lá em Mateus: eu edificarei a minha igreja, sabe? Tem muitas pessoas querendo edificar a sua própria igreja, e o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha, sabe? Então, se somos a igreja do Senhor, nós precisamos ser ordenados por Ele. Então, quando nós estamos realmente separados desse mundo, as portas estão no lugar, então nós podemos ouvir a voz do Senhor, o Senhor estabelecendo cada um no seu lugar.
sabe? Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós estamos separados do mundo? Essa é a pergunta que cada um de nós precisamos fazer para o Senhor, sabe? Porque se nós estivermos misturados com o mundo, se nós ainda não há separação desse mundo conosco, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ouvir a voz do Senhor, porque em primeiro lugar nós não vamos estar servindo ao Senhor, né? Porque, irmãos, lá em Atos capítulo 13, vai falar que ali na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, e ali cita alguns irmãos, e eles estavam servindo ao Senhor, e então eles ouviram a voz do Espírito Santo: separai-me, pois, Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, sabe? Servindo ao Senhor. Como é que nós podemos servir ao Senhor? Quando esse mundo não está mais em nós, quando nós temos uma separação desse mundo. Então o Espírito Santo vai poder usar cada um de nós no seu devido lugar, né? E algo interessante aqui, irmãos, que fala no verso 4: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda, né? Então, irmãos, a gente nunca deve se preocupar com números, porque a gente muitas vezes coloca números na cabeça, e quem busca números é o mundo. O mundo quer encher, a religião quer encher, e aqueles que dependem do Senhor, porque o Senhor mesmo falou, quando ele falava para as multidões por parábola, mas para os seus 12 discípulos, que era um grupinho pequeno, ele falava às claras, particularmente com eles, né? Mostrando ali que então que aquele pouco, ele poderia, na dependência dele, poderia produzir muitos frutos, né? Então fala agora cada um de nós precisamos olhar para o Senhor e ver onde nós estamos, com que nós estamos envolvidos nesse mundo, como que nós estamos servindo ao Senhor. É de qualquer jeito ou é na dependência do Senhor, né? Vamos sair um pouco aqui de Neemias, vamos andar pela palavra, que Efésios 6:10. Nós que somos aqueles que cremos no Senhor, fomos comprados com o Senhor, fomos revestidos com o Espírito Santo e temos Cristo como nossa vida, né? O nosso reunir, nós estamos olhando para o Senhor ou olhando para a circunstância que há no meio da sua igreja? Irmão, que se é uma coisa, se é algo bastante difícil, é a vida da igreja. A vida da igreja, ela não é fácil. Porque, embora muitos, o Espírito quer colocar a mesma mente ali, sabe? E esse texto de Efésios 6:10 fala assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Esses dois versos nós precisamos compreender, irmãos, que nós temos que se fortalecer no Senhor, é só Ele, e nós temos que se fortalecer na força do poder dEle, né? Porque em nós não há poder nenhum. Lembra-se que lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim, ó: sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim não podeis fazer nada, né? Então nós precisamos saber que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, que é o nosso adversário, que é aquele que não vai dar sossego para nós, que é aquele que vai querer usar um irmão contra outro irmão. E se nós estivermos displicente, nós vamos ter ódio no coração por uma coisa que o Senhor fala para nós, que nós não devemos olhar para a carne. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue, né? Então fica muito claro que o nosso adversário é o diabo. E aí o verso 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí nós podemos olhar e dizer assim: não, mas aquele que nasceu de novo, aquele que é um cristão, aquele que tem Cristo, o diabo não consegue atacar ele. E por que está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue? E por que muitas vezes o diabo pode usar
o marido contra a esposa contra o marido, filhos contra... Sabe, o diabo não vai trazer um estranho para pelejar conosco, ele vai pegar dos próprios dali, que é onde dói, sabe? Mas agora, se nós, por isso que ele começa o texto dizendo assim: quanto ao mais se fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Não olhe para você, não olhe para a circunstância, olhe para o Senhor, né? Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. E aí o verso 3 vai ser: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, cingido com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então começa a ter uma armadura aqui para que nós, para que nós possamos andar nesse mundo e para que nós possamos enfrentar esse nosso inimigo, né? Então nós podemos começar a dizer, olhar e começar a ver essa armadura e começar a descobrir quem é essa armadura de Deus, né? Ela começa a falar assim: cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Cristo é a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Quem é a nossa justiça? É Cristo, né? E aí ele vai falando assim: calçai, pois, os pés com a preparação do Evangelho da paz. Quem é que trouxe o Evangelho para nós? Cristo. Quem é que morreu naquela cruz? Cristo, né? E aí ele fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Qual é essa fé? Lá em Romanos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? E aí fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe? Então o capacete, irmãos, ele serve para proteger a mente, a cabeça, que é onde o inimigo vai querer lançar as suas setas, né? Então o capacete da salvação, o capacete é aquela peça onde nós vamos proteger nossa mente com toda a firmeza. Eu sou um redimido, eu nasci de novo, eu criei na obra de Cristo e Cristo é a minha vida. Eu sou um salvo porque Cristo me resgatou. Então essa certeza que nós vamos ter, o inimigo não vai ter como nos atacar. E aí diz assim: com toda oração e súplica, orando o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, a oração é aquele momento que você tem intimidade com o Senhor. Então, irmãos, essa armadura do Senhor, ela é muito preciosa para nós, tá? Faz com que nós possamos, sim, viver nesse mundo, andar nesse mundo e não ser contaminado por esse mundo. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos num campo de batalha. Não pense que a vida do cristão vai ser uma vida tranquila. O Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos dificuldades, sabe? Mas é para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu. E na vitória dele, nós fomos incluídos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas por mais que nós estejamos com dificuldade, Cristo é a nossa vida. Então, irmãos, tendo essa firmeza, então o Senhor pode nos edificar cada um no seu lugar, sabe? Cada um exercendo a função que Ele tem, porque aí na oração eu vou poder ter uma intimidade com o Senhor. Estou protegido do inimigo, porque Cristo é a minha vida, sabe? O inimigo não vai poder, ele vai lançar os seus dardos, mas não vai me tirar do foco que é Cristo, sabe? Então eu vou poder ter eu vou poder ser útil ao Senhor, né? E eu vou perceber que a minha luta não é mais contra os meus irmãos, não é mais contra a minha família, não é mais contra as pessoas. É por aquele que está por trás das pessoas, sabe? O inimigo pode usar um contra o outro, mas se nós realmente estiver com os nossos olhos para o Senhor, nós vamos perceber isso. O Espírito Santo vai nos proteger. Então nós vamos poder considerar o nosso irmão superior a nós, sabe? Isso é muito precioso. Isso faz com que nós não olhamos mais as dificuldades. O irmão percebeu que muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus e parece que vem na nossa mente assim, ó: essa palavra é para fulano de tal, essa palavra é para ciclano, essa palavra é para servir certinho para aquele irmão. E os irmãos perceberam que nós nunca olhamos para nós dizendo: puxa, essa palavra é para mim. Nós sempre apontamos, nunca é para nós, sabe? Essa palavra precisa primeiramente tocar o meu coração. E aí cada um
a palavra vai tocar nos nossos corações, para que ela possa transformar as nossas vidas. Porque se nós começar a apontar dedo um para o outro, nós vamos achar um monte de defeito, né? Mas o Senhor olha para nós, Ele vê Cristo em cada um de nós. Ele não vê defeito em nós, mas Ele vê Cristo trabalhando. Cristo está trabalhando, formando o caráter dele em cada um de nós, né? Vamos ver em Romanos capítulo 12, voltem aí para trás um pouco, Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, para que nós possamos experimentar a boa e agradável, vontade e perfeita vontade de Deus, nós precisamos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, porque senão, quando essa vontade de Deus chega a nós, ela vem em forma de tribulação. E aí como que nós vamos achar que aquilo ali é a vontade de Deus? Se nós apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, dizendo assim, eu não me pertenço mais, eu sou do Senhor, aí nós vamos poder enfrentar a dificuldade olhando para o Senhor, né? Então precisamos compreender e não nos conformar com as coisas desse mundo. Por que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo? Porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas lá de cima, onde Cristo vive, e não mais as coisas aqui de baixo, né? Então precisamos apresentar o nosso corpo para que nós não nos conformemos com esse mundo, e nós possamos aceitar tudo aquilo que o Senhor traz para nós, porque aquilo que o Senhor traz para nós é bom, é perfeito, né? Até mesmo as tribulações, se nós olharmos aos pés do Senhor, nós vamos dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa dificuldade? Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? Que eu estou a ponto de desmaiar de desespero aqui, Senhor, né? Então nós vamos poder ir para o Senhor, então Ele vai revelar, porque aí depois que nós passar por aquela dificuldade, nós vamos olhar para trás e dizer, oh, que benção, se não fosse aquela dificuldade eu não teria aprendido isso, né? Lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, verso 3 fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém? Os irmãos percebem que muitas vezes nós somos atribulados e o Senhor nos trabalha naquela tribulação para nós socorrer outros que vão passar por aquela mesma dificuldade. Por isso que por isso que a igreja é preciosa, por isso que a igreja de Cristo é algo extraordinário, porque o Senhor vai usar cada um de nós para consolar os outros. Porque, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós somos matriculados na escola de Cristo, né? E o Senhor sempre nos dá teoria e nos leva para a prática. Teoria e prática. Ele nos traz a palavra e nos leva para a prática. Onde que nós aprendemos? Nas dificuldades, nas tribulações. É ali que nós aprendemos. Para quê? Para auxiliar os outros, aqueles que estão vindo ainda, né? Então precisamos compreender, irmãos, que nós precisamos apresentar o nosso corpo por sacrifício a Deus, sabe? Sabendo que nós não nos pertencemos mais, mas somos do Senhor, né? E aí o verso 3 aqui de Romanos capítulo 12 vai nos falar assim, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Os irmãos percebem que não é para nós, muitas vezes a gente quer andar na frente e o Senhor diz, ó, é a medida da fé que eu dei para cada um, sabe? E aqui nós podemos olhar para a parábola dos talentos lá de Mateus 25, onde um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e o outro 1 talento, segundo a capacidade de cada um. Aqueles 3 servos um tinha mais preeminência diante do seu senhor? Não, os 3 eram iguais, só que os 3 receberam funções diferentes.
E o Senhor requereu de cada um deles aquilo que eles tinham capacidade, porque o Senhor conhecia eles, assim como o Senhor nos conhece. Um, Ele deu 5 e requereu 5. Outro, Ele deu 2 e requereu 2. Aquele que Ele deu 1, Ele queria requerer somente 1, mais 1. Mas o que aconteceu? Ele escondeu, guardou o seu talento e entregou aquele talento. Então ele foi duramente disciplinado. Sabe, irmão? Então, como nós precisamos compreender que nós não devemos pensar além do que devemos. E devemos pensar ainda com moderação, segundo a medida que Deus nos deu. Sabe? Então, e como é que nós buscamos isso? Aos pés do Senhor, em comunhão com o Senhor, andando com o Senhor. Né? A gente diz assim, eu quero estar aos pés do Senhor para que então Ele trabalhe em mim. Né? Então, e aí o verso 4 vai falando assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então está falando de um corpo físico, mas trazendo aqui para um corpo espiritual, pelo qual nós fomos inseridos. Num corpo há muitos membros, e nem todos eles... Romanos capítulo 12, verso 4. Nem todos os membros têm a mesma função, sabe? Nem todos têm a mesma função. Então isso é precioso. E nós olhando para o nosso corpo é a mesma coisa. Assim ele fala no verso 5: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E é aqui que nós precisamos parar e analisar. Irmãos, nós somos membros uns dos outros. Né? E aí nós precisamos olhar para o corpo físico que ele traz aqui, embora um corpo há muitos membros, mas um só corpo, né? Aí nós precisamos olhar qual é o membro que está ao nosso lado, né? Porque analise o seu corpo. A mão precisa se mover, nós precisamos do braço, né? E do antebraço. Nós precisamos ter essas funções. E aí, para que se não tiver o braço, como que a mão, como que vai fazer aquela corrente para chegar à função que o cérebro, que a cabeça mandou? Sabe? Então o corpo de Cristo tem isso, irmãos. Como nós precisamos, por isso nós precisamos apresentar o nosso corpo, o sacrifício vivo diante do Senhor, para que nós possamos compreender qual é o nosso lugar nesse corpo. Como que nós precisamos cuidar desse corpo, do corpo de Cristo. Tudo nós precisamos receber de Cristo, né? Para que então nós sejamos esses pelos quais o Senhor pode nos usar. O verso 6 vai falando assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado. Né? Nós temos diferentes dons. Ninguém tem, muito raro numa assembleia ter os dons iguais, né? E aí ele diz assim: se profecia, seja segundo a proporção da fé, né? A profecia segundo a proporção da fé. Então isso quer dizer, e nós olhamos lá, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, para que nós possamos exercer bem a profecia, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos poder profetizar a palavra. Não é profecia aqui que vai dizer daqui a um tempo vai acontecer isso. Não, profecia aqui é a palavra. É aquele que tem a função da palavra, de expor a palavra de Deus. Então precisa ser segundo a fé. Que fé é essa? E a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu preciso estudar para que eu seja usado pelo Senhor, né? Ser ministério, no verso 7, ser ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Sabe? Então tudo tem que ser feito da melhor forma possível, na dependência do Senhor. Fora do Senhor, se nós queremos exercer alguma função na igreja fora do Senhor, nós estamos em sérios apuros. Vamos trazer morte para a Assembleia. Além de trazer morte para nós vamos trazer morte para a Assembleia. Como nós precisamos cuidar, irmãos, de estar totalmente dependente do Senhor, para que então Cristo realmente possa fluir em nossas vidas, né? Que o Senhor realmente... Teríamos muito mais textos para olhar, irmãos, mas o tempo já está se acabando. Mas se o Senhor permitir, no próximo domingo nós vamos continuar ainda em Neemias. Eu pensei que nós teria tempo de terminar Neemias hoje, mas não vai dar não.
para não me prolongar muito aqui, então nós vamos ficar por aqui, sabendo que nós precisamos, irmãos, compreender que a nossa vida, ela precisa ser uma vida aos pés do Senhor. Uma vida de entrega, uma vida de que não pertencemos mais a nós. Devemos buscar as coisas do alto, não as que são aqui da terra, sabe? Precisamos ser um povo separado, porque o Senhor está para voltar. O Senhor está prestes a vir buscar a sua igreja, né? E aqueles que estiverem prontos vão ouvir a trombeta, né? Que triste vai ser o dia que nós não pudermos ouvir a trombeta do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e leve cada um de nós a meditarmos naquilo que o Senhor, na porção que o Senhor falou com cada um de nós hoje. Naquela porção que o Senhor te deu, não negligencie, vá aos pés do Senhor, clame pela misericórdia, e o irmão vai ver que o Senhor virá ao seu encontro e vai te dar refrigério no coração. Não importa o que você está passando, o Senhor conhece cada um de nós, sabe? Porque Ele já foi, Ele foi em semelhança de homem, passou tudo aquilo que nós sofremos hoje, Ele sofreu na carne, para poder nos socorrer, amém? Querido Pai, nós te adoramos nesse momento, Pai, agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, e te agradecemos, Pai, por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, e rogamos ao Teu Espírito que não desista de nós, Senhor. Cuida e zela de cada um de nós e faz com que nós realmente sejamos servos do Senhor, buscando a Tua mente, buscando o socorro do Senhor em todo momento, em que nós não olhemos mais para a circunstância desse mundo, mas nós olhemos para o Senhor. Mesmo no nosso correr, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso lazer, Senhor, mas esse mundo não nos ganhe, mas que nós possamos olhar somente para Ti, Senhor. Por isso nos ajude, socorre cada um de nós e leva-nos a meditarmos em tudo aquilo que o Senhor tem falado nesses dias para cada um de nós, e assim, Senhor, nós poder desfrutar do Senhor em todos os momentos, Pai. Nós Te louvamos por cada vida que esteve aqui nessa noite, agradecemos, Senhor, e que o Teu Espírito continue trabalhando em nós, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.